Fala, meu pequeno caçador, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao curso de cibersegurança gratuito da DFTech, seu ponto de encontro aqui da Cyber. Então hoje essa aula é especial, uma aula muito legal, muito dinâmica e prática para você, tá bom? Nós iremos responder ali questões de certificações, de concurso e hoje exclusivamente vamos falar sobre questões de concurso, o que as bancas cobram ali em relação à cibersegurança, o que cobra de malware, de phishing, etc, tá bom? Então hoje a gente vai responder questões falando sobre malware. Então, sem mais delongas, vamos lá para as nossas resoluções de questões. Então, vamos lá. Seguinte, estamos aqui na parte de questões, tá bom? Eu vou aqui já para nossa primeira questão sobre malware e detecções de ameaças. Primeiro de tudo, FEPESE técnico em informática. A identificação é a mitigação de códigos maliciosos, representa atividades críticas, assinale a alternativa correta sobre as categorias de malware e os mecanismos de detecção empregados, por soluções de vírus. Então temos aqui letra A, B, C e D, tá? Já vou te dar a sugestão para todo tipo de prova que você for responder. Sempre, não se esqueça disso, marque os pontos, as palavras-chave, os pontos focais. A identificação e a mitigação de códigos maliciosos representam atividades críticas. Assinar a alternativa sobre a categoria de malwares. Ele está querendo saber sobre malware. Então vamos para a primeira categoria. O homem diferencia-se do vírus por exigir obrigatoriamente a interação humana? Errado, né? O worm ele é um verme, então ele se propaga automaticamente. O cavalo de Troia é um malware projetado ali para se replicar? Também errado. Ele não faz isso, né? Quem faz isso é o nosso worm, que eu já expliquei para você aqui no canal. A técnica de sandbox utilizada por antivírus modernos? Também não, né? Porque sandbox não faz isso. Ele não é uma técnica. Eu não expliquei para você, mas o sandbox é como se fosse uma caixa, né? O sandbox aqui é como se fosse uma caixa que você pega, baixa vírus ali e faz testes daquele vírus para você fazer investigação forense, o hash, a IOCs daquele malware, tá bom? Rootkit é uma categoria de vírus, também não. Então, aqui o nosso gabarito correto é a letra C, que é o ransomware, que ele utiliza criptografias para bloquear o acesso. Eu expliquei para você que o ransomware ele faz o bloqueio desse acesso e exige ali, o atacante ele vai exigir um resgate ali, no caso da criptografia que ele fez do seu sistema, do seu disco, do seu servidor, tá bom? Próximo aqui, questão número 2. O malware do tipo worm representa, aqui ele está falando de worm, né? Representa uma ameaça significativa devido à sua capacidade de quê? De propagação rápida e autônoma em redes computacionais. Assinale a alternativa correta. Letra A. Atua exclusivamente em dispositivos removíveis? Ele atua em dispositivos removíveis. Estaria certo, mas não exclusivo. Atua também em outros dispositivos. Então, errado. Depende da ação direta do usuário? Também não. Eu falei para vocês que ele é né? Ou seja, automático. É capaz de se auto-replicar e preparar e propor, né, automaticamente, explorando vulnerabilidades em sistemas redes. Nosso gabarito aqui, letra C, né? As outras não necessita de um programa hospedeiro, balela. Tem como única finalidade exibir mensagens. Errado, tá? Então, nosso gabarito aqui, letra C. Próxima questão. Aqui vai falar sobre Azure. O que essa questão vai falar? O seguinte, consiste em um software malicioso ou potencialmente indesejado que exibe anúncios invasivos como pop-ups, banners e redirecionamentos automáticos, né? Geralmente sem o consentimento do usuário. Esse software é classificado como... Tá fácil, né, pessoal? Nosso gabarito aqui seria a letra D de dado, né? Porque o Azure, ele é um pop-up indesejado ali no seu computador, né? Então ele vai ter vários pop-ups ali automáticos para ficar capturando ali credenciais, para tentar roubar suas credenciais, né? Enfim, para ter vazamentos ali, tá? Então o nosso gabarito aqui é a letra D de dado, beleza? Número 4, Instituto Invest, Cresce DF, tá? Lembrando que todas essas questões, elas são questões oficiais das bancas, você pode consultar, você pode ir no PCI Concurso, tá? Colocar no seu Google aí, você vai ver que são questões oficiais, tá bom? Então, vamos continuar aqui. Número 4.
Um usuário relata que seu computador começou a apresentar janelas de pop-up constantes, redirecionamentos para sites desconhecidos e instalação de barras de ferramentas sem autorização. O navegador passou a exibir anúncios invasivos mesmo sem estar em sites suspeitos. Esse comportamento é característico do tipo de malware denominado de Azure, né? Então aqui o nosso gabarito é a letra B. Então tá fácil, né? Isso daqui. Por quê? O Azure ele faz esse pop-up, assim como eu falei aqui para você na questão número 3, né? A gente tem a questão número 3 e ele transmite esse pop-up ali com constância dentro do seu, seja do seu servidor, se estiver comprometido, seja do seu desktop, né? Do seu notebook, do seu computador, do seu celular também, enfim, tá bom? Então aqui as outras não é bot, não é um robô, Keylock é a captura ali da sua tecla, né? Do seu teclado ali, você está digitando, ele está silenciosamente fazendo a captura dessas informações. Ransomware também não, né? Que é a criptografia ali, vai criptografar seus dados, e o Worms ali, a parte da propagação automática dentro de vírus, né? De malware dentro do seu sistema ali, beleza? Próximo aqui, Quadrix 2026 Core Piauí, tá? Temos aqui, após instalar um software gratuito de site desconhecido, o computador de um analista exibiu propagandas em excesso e suas senhas foram comprometidas. A equipe de TI identificou um programa oculto que monitorava atividades e transmitia informações a servidores externos. Então vamos lá. Após o que? Um software gratuito, né? Você tem que pegar esse contexto. Software gratuito de sites desconhecidos. Então o cara foi lá, acessou um site desconhecido ali, um site que já tinha um vírus, alguma coisa do tipo, né? E o computador dele começou a exibir propagandas, né, em excessos, e suas senhas foram comprometidas. Olha só isso. Isso aqui é muito perigoso. Isso aqui é um caso fictício, mas é um caso extremamente real que acontece aí por dia após dias aí dentro de uma organização, dentro de um órgão público, enfim. Então a equipe de TI identificou esse programa no oculto, né, que estava fazendo esse monitoramento, que monitorava as atividades e transmitia essas informações para outro servidor. Os atacantes, pessoal, vou voltar aqui para minha tela para me te passar algo. Os atacantes, o que eles... deixa eu voltar aqui. O que eles costumam fazer, tá? Os atacantes, quando eles colocam ali um monitoramento, né, colocam um malware dentro do seu sistema, do seu computador, o que ele costuma fazer? Ele faz todo um aparato de arquitetura, né, da rede, de infraestrutura, né, seja cloud, seja on-premise, e ele pega essa arquitetura e dispara ali o malware. Quando ele consegue fazer a captura das suas informações, ele joga para um servidor externo. E esse servidor externo ali, ele vai fazer todo o tratamento, e ali ele vai lançar bots, vai lançar várias coisas, né, para pegar essas suas informações e tentar acessar aquele sistema da sua empresa, do órgão, e aí fazer a festa lá dentro, criptografar, pedir resgate, ganhar dinheiro, Bitcoin, pegar essas informações e vender essas informações também. Não necessariamente ele vai entrar dentro do seu sistema ali e criptografar, mas ele vai capturar informações e vai vender essas informações na Dark Web, Deep Web ali, troca de Bitcoin, enfim, tá bom? Então, só para você entender esse contexto aqui. Eu vou voltar aqui agora para a nossa resolução aqui, tá bom? Aqui é o seguinte, voltando aqui na questão número 5, temos assim... a equipe de TI identificou esse programa, né? Então vamos lá. Letra A, o Firewall falhou em sua função principal? Não, ele não falhou, né? Aqui a gente está falando de um contexto de acesso, e ele não falou um contexto mais abrangente, ele não falou de arquitetura. Então isso aqui é uma pegadinha que a banca ela faz com você, tá? Cuidado com isso. Então ele te trouxe aqui, ele está querendo saber de malware, de um malware, ele não está querendo saber do firewall. De fato, o firewall mal configurado, ele pode falhar, né? Então assim, a gente tem a camada 4, camada 7, enfim, mas nesse cenário aqui não, tá bom? Então você tem que se atentar aqui. O uso de um antivírus seria suficiente? Também não é só um antivírus que é o suficiente para evitar isso daqui, porque foi o usuário que foi ali e fez, né, toda a parte de baixar o software gratuito, enfim, o antivírus ele é um complementar aqui nesse caso. O software gratuito instalado no computador do analista continha um spyware? Pode ser. No caso em apreço, a função do firewall? Não.
Além de conter um address, também não. Nosso gabarito aqui é a letra C, né? Um spyware, software gratuito, ele tinha um espião ali dentro. Então, aqui dentro, o que eu quero falar para você é o seguinte, o spyware, ele é um espião, tá? Então ele vai espionar ali, vai pegar essas informações e vai capturar essas informações e jogar para um servidor, tá? Então o nosso gabarito aqui é a letra C de casa. Tudo bem? Número 6. Na sala de controle de uma unidade prisional, o policial penal detecta tentativas de login com credenciais de servidores fora de plantão. Olha só, ele fala aqui, ó, em unidade prisional, o policial penal detecta tentativas, isso aqui acontece, tá? Tentativas de login com credenciais de servidores fora de plantão. Servidores aqui, ele está falando dos funcionários, tá? Servidores públicos. Verificou-se que todos os afetados usaram o mesmo computador recentemente. O incidente retrata uma ameaça de... Isso aqui é interessante, tá? Porque isso aqui é um caso real. Você, como analista, você precisa entender isso daqui como um caso real. E você precisa investigar realmente para saber qual o malware ali que está sendo implementado dentro do seu sistema e o que está sendo explorado, tá? Então, nesse sistema prisional aqui, o funcionário ali, o servidor, ele identificou, a equipe da TL identificou essas tentativas ali de login fora desse plantão ou fora ali do país, fora de horário, tá? Então você tem que se atentar nisso. Então aqui, ó, vou colocar aqui embaixo, fora de horário, né? Do que o horário aqui, ó, que o funcionário tá tentando fazer login, geolocalização, né? Então vai depender muito ali da realidade da sua empresa, do serviço público, né? Então isso é suspeito, de fato foi suspeito, porque fora do plantão do cara, o cara ali saiu, já não estava trabalhando mais, mas tinha gente tentando fazer login. Então ele quer saber que qual é o incidente que retrata essa ameaça. É um keylogger, programa espião que registra silenciosamente as teclas digitadas capturando logins e senhas? Talvez. Phishing, golpe eletrônico via e-mail? Não sei. Ransomware, software malicioso que criptografa arquivos? Não sei também. Sniffer, ferramenta usada para interceptar aqui pacotes de rede? Não sei. Vamos agora ao nosso gabarito. O nosso gabarito, falei não sei, brincando com você, né? Claro. Mas o nosso gabarito aqui é o nosso keylogger. Por quê? Tá? O keylogger, ele tem essa função de fazer a captura. Porque assim, ó, imagina o seguinte, ele não me trouxe um contexto completo, ele me trouxe algo reduzido. Então, ele falou assim, pode ser que seja um phishing, talvez que o phishing foi lançado lá na frente, ele clicou nesse phishing e baixou aqui um malware, que esse malware se converteu em keylogger, pode ser, só que nesse contexto ele não me está trazendo isso. Então eu preciso interpretar. Então você precisa tomar cuidado, você precisa interpretar o que a questão está querendo dizer, tanto em certificações como em concurso. Você tem que tomar cuidado nisso, tá? Então keylogger aqui é a função, tá? O phishing não pode ser. O ransomware, muito menos, que ele criptografa em arquivos. Então não está falando de criptografia, está falando de um incidente que aconteceu. Os caras estavam tentando ali fazer login da sua credencial fora de horário, então não faz sentido. Sniffer, ferramenta usada para interceptar pacotes ali de rede, tá? Também não é. Beleza? Faz um scan ali, enfim. Então, nosso gabarito aqui é a letra A, ok? Então você tem que se atentar nisso aqui. Número 7. Worms são tipos... Vamos falar agora de worms e ransomware, tá? Worms são tipos de ameaças que dependem... Olha só que interessante. Que dependem, cuidado com isso aqui, de ação direta do usuário para se... Cara, até aqui, ó, até aqui eu já pararia, tá? Então, lendo essa questão já está errada. Aqui, ó, worms são um tipo de ameaça que depende da ação direta do usuário? Jamais, né? Não depende da ação do usuário. O worm, eu até coloquei aqui, né? Até viajei aqui na maionese, mas já coloquei o conceito aqui. Ele é automático, né? Um verme ali automatizado, né? Então ele não precisa de interação de ninguém, ok? Então, gabarito é errado, né? Número 8. Contec aqui, Prefeitura de Francisco de Sá. Em um tipo de software malicioso que emprega criptografia, evitando que a vítima tenha acesso aos dados, um agente mal intencionado usa-o para criptografar. Olha só, para criptografar os dados. Você já sabe o que é, né? Do usuário ou da organização. Um resgate. Então, então exigido para fornecer acesso.
O malware mencionado, denominado isso aqui tá fácil, né, gente? Isso aqui é o nosso ransomware, né? Por que o nosso ransomware aqui? Porque o ransomware, ele exige... O que o ransomware vai exigir aqui nosso? Né? O que esse malware vai exigir? Ele vai exigir aqui o resgate, né? O pagamento do seu sistema criptografado, né? Então, resgate aqui, ó. Resgate aqui e a criptografia. Então, nosso gabarito aqui é a letra B, né? De bola. Vou passar aqui para você ver. Letra B. Vamos para o próximo. Durante o incidente, técnico de informática, né? Durante o incidente, a equipe aqui detecta um programa que se replica automaticamente, explorando falhas em serviços de redes internas. O tipo de malware descrito por esse comportamento tá fácil também, né? Tá tranquilo esse daqui, né? Da FGV. Então, aqui, ó, você tem que tomar cuidado, ó. Um incidente, né? Durante o incidente, a equipe detecta um programa que se replica automaticamente, ó. Que se replica automaticamente, explorando o quê? Falhas em serviços de rede. Então, quem se replica automaticamente? Vocês lembram aí? Vou te dar 30 segundos para pensar. Você lembra? Quem se replica automaticamente? É esse cara mesmo que você falou. Quem se replica é o nosso Worm, né? Então, esse é o carinha aqui que se replica. Letra A. 10. Em segurança da informação, a gente já está acabando, tá? Em segurança da informação, o termo tal é utilizado para designar programas ou códigos maliciosos desenvolvidos para causar danos, obter dados ou comprometer o funcionamento desses sistemas e dispositivos. Qual a alternativa? Preencher corretamente a lacuna. Isso aqui tá fácil, né? Vamos aqui, letra A. Navegador, você acha que é navegador? Que é um termo de cibersegurança, né? De segurança da informação, desenvolvido aqui, ó, malicioso, desenvolvido para causar danos. Navegador causa dano? Depende, né? Vai depender muito aí, mas nesse cenário aqui não é. Então, errado, né? Hardware, muito menos. Hardware aqui, jamais, né? Hardware aqui é físico, né? Então é seu notebook, computador, enfim. Não vou entrar no conceito, no mérito. Firewall muito menos, né? O firewall ele não causa dano. Na realidade, o firewall ele ajuda a proteger o seu sistema. Então, a correta aqui é letra C. Dá um ok aqui, ó. Letra C, nosso gabarito. Beleza? Próximo aqui. Número 11. Unicentro. Código malicioso que torna inacessíveis, que no caso sequestra os dados, né, armazenados em um equipamento, geralmente usando criptografia. Ó, interessante. E que exige pagamento de resgate para estabelecer acesso ao usuário. Essa aqui tá fácil, né? Geralmente usando criptografia. Ó, criptografia. Lembra que eu falei para você marcar? Então é o nosso querido ransomware, né? Ele exige o pagamento e exige também a criptografia. Então o nosso ransomware aqui, sniffers, não é? Port scan também faz ali o scan de portas, né, da sua rede, scan de portas, né, da rede. Engenharia social não é, engenharia social ali é a pessoa que manda ali um anúncio para te enganar, te liga pelo WhatsApp, manda uma mensagem daquilo que você gosta, ou até mesmo da sua saúde, quando seus dados é vazado, vai te mandar ali uma promoção de remédio, você tem que tomar cuidado, isso é uma engenharia social, tá? Isso que não é. Cavalo de Troia muito menos, né? Cavalo de Troia ali é um malware ali que se passa por um software ali que é benigno no seu sistema, só que na realidade quando você vai ali instalar, enfim, etc., acaba se proliferando ali, né, no seu sistema, no seu computador, né? Se espalha ali pelo seu computador e faz a festa, né? Então, aqui nosso gabarito é o ransomware, beleza? Número 12. A Prefeitura de Campos Gerais. Um software malicioso projetado para se infiltrar em um computador de forma oculta com o objetivo de causar danos, roubar informações ou assumir o controle do sistema. É genericamente conhecido como, aqui está muito fácil também, né? Vou começar de baixo para cima. Adware? É Adware? Não, né? O Adware aqui é anúncios, né? Então, aqui são os anúncios. O Shareware e Freeware são dois softwares gratuitos, tá? Que se chamam Open Source. São dois softwares open source aqui para instalação para outra finalidade. Então, não é esses dois caras aqui. Nos resta, né? O malware. Então, malware é o software malicioso. Enfim, é o conceito aqui, tá bom? Número 13, sobre os malwares, ameaças comuns em ambientes corporativos. Assinale, olha só que interessante, assinale a alternativa incorreta.
tá? Então você tem que tomar cuidado com isso em prova. Incorreta. Ele quer saber incorreto. Vamos começar de baixo para cima. Letra D. Malwares causa danos no desempenho do computador? Sim, correto. Ele causa sim danos no computador, tá? Então você instala ali, tem malware aí que sobrecarrega o seu processamento, tá? Então causa sim dano. Já aconteceu um ataque ali uma vez que eu estava trabalhando em uma empresa, jogaram um DDoS ali, descarregaram ali um DDoS pesado na rede, comprometeu várias coisas, né? Então estou falando de DDoS, e aí em seguida implementaram também um malware ali, onde estava fazendo mineração de Bitcoin, então sobrecarregou o processador do servidor e as aplicações ficaram lentas, tá? Então sim, causam danos de desempenho ali no computador, tá? Vírus se espalham por anexo de e-mail. Sim, os vírus podem sim se espalhar por anexo dos e-mails, tá? Você pode fazer um vírus ali, mandar para a pessoa achar que é um documento, o PDF é um vírus, tá? Aqui também tá certo. B, o worm se espalha automaticamente, correto, tá? O worm sim se espalha corretamente dentro ali da rede, dentro do seu computador, do seu sistema, e ali ele pode ser prejudicial para você, para o seu computador, enfim, o que seja. Letra A, ransomware não criptografa arquivos? Não, né, gente? Isso aqui é errado, erradíssimo, totalmente errado. Vou botar um xzão aqui grandão, totalmente errado. O ransomware, ele criptografa sim arquivos e pede resgate, né? Então, nosso gabarito aqui, letra A. Número 14, no cotidiano do uso de serviços de correio eletrônico, é fundamental que o usuário saiba identificar possíveis ameaças à segurança, mensagens não solicitadas enviadas em massa que muitas vezes tentam enganar destinatários para obter dados sensíveis, são tecnicamente conhecidos como fácil, né, pessoal? Aqui é os nossos spams, né? O spam e o phishing, né? Eles fazem muito isso, né? Mensagens não solicitadas em massa. Então ele vai te enviar ali vários spams e phishing para tentar ali pegar a sua credencial, comprometer seu computador, bloquear ali o seu disco, dar um BitLocker no seu disco e fazer várias coisas ali, tá? Então através de um phishing, através de um spam, pode acontecer muita coisa. Tudo bem, backup não é, né? Cookie também não é, e podcasts também muito menos, né? Então, nosso gabarito aqui é a letra C de casa. Beleza? Aqui a gente tem um gabarito geral das nossas questões. E aí, se você acertou tudo, compartilha aqui com a gente, tá bom? Se você acertou tudo, pode compartilhar aqui nos comentários conosco, que a gente vai ter mais questões aí para resolver nesse canal também. Ok? E continue estudando aí, que a aprovação está mais perto do que você imagina aí, né? E revise, pratique, conquiste. A DefTech aqui está para te ajudar, para você poder ter a sua aprovação aí, tanto no seu concurso como aí na sua certificação, e também para você aprender. Muito obrigado por você ter ficado até aqui nessa aula de resoluções de questões. Não se esqueça de se inscrever no canal, tá? Não se esqueça de deixar o seu like, é importante demais, porque o YouTube ele vai entender, o algoritmo do YouTube vai entender que você está gostando desse conteúdo e ele vai entregar para mais pessoas. Compartilhe esse vídeo, pessoal, não deixa de compartilhar para quem está precisando e necessitando. A gente está com esse projeto gratuito, eu estou ensinando para você sobre cibersegurança, para a sua carreira, para você que quer fazer concurso, para você que quer tirar certificação. Esses conteúdos aqui separados, dedicados, são tudo para você e é gratuito. A DefTech está te ensinando e também está te ajudando. Então eu estou te entregando conteúdos aqui de qualidade, você não vai encontrar aí no mercado esses conteúdos, então tem muito mais pela frente, tá? Você vai ver que tem muito mais coisas pela frente aí, a gente tem mais conteúdos, vai ter muitas resoluções de concurso, muitas resoluções de certificações para você passar na prova, tá bom? E também para você praticar de verdade, tá? Aqui a gente não enrola, não fica nesse negócio de enrolar você, muita teoria. Aqui a gente vai te entregar algo de excelência e de qualidade. Beleza, meu pequeno caçador? E meu muito obrigado mais uma vez. E eu te vejo até a próxima aula. Fui! Grande abraço!